Olá, boa tarde a todos. É uma honra para mim estar participando desse evento, que mais uma vez está sendo maravilhoso, como foi o do ano passado. Nós vamos ter a mesa agora de carcinoma in situ da mama. Meu nome é Débora Balabran, eu sou médica mastologista, mestre e doutora em patologia pela UFMG e atualmente dou aula na mesma instituição de cirurgia. Nós vamos ter como palestrantes a minha professora e amiga Helene Sigobi, que é médica patologista, é especialista e consultora em patologia mamária e atualmente professora titular de patologia especial da Universidade Federal do Triângulo Mineiro. O Dr. David Dodwell, consultor oncologista clínico no Leeds Cancer Center, Instituto de Oncologia do St. James Hospital, médico-chefe dos serviços de mama do Centro de Câncer de Leeds e professor visitante da Sheffield Hallam University. Também pesquisador clínico sênior do Departamento de Saúde da População da Universidade de Oxford. E o Dr. Alistair Thompson, chefe da cadeira de cirurgia do Olga Keith Weiss, co-diretor do Leicester e Sue Smith Breast Center, e chefe da seção de cirurgia da mama da Divisão de Oncologia Cirúrgica da Baylor College of Medicine, professor honorário de Oncologia Cirúrgica da University of Dundee, no Reino Unido, e professor visitante de cirurgia do Imperial College de Londres. E como debatedores, nós teremos o Dr. Felipe Andrade, que é coordenador da residência Ensino em Mastologia e Serviço de Mastologia da Responsabilidade Social do Sírio-Libanês, do Hospital Sírio-Libanês, atual primeiro tesoureiro da Diretoria Nacional da Sociedade Brasileira de Mastologia. Teremos também o Dr. Geraldo Felício da Cunha Júnior, oncologista clínico da CETUS, coordenador da oncologia do Hospital Semper e mestre e doutor em medicina. E o Dr. Leônidas Machado, preceptor da residência de mastologia no Hospital Santa Rita, na Santa Casa de Porto Alegre, coordenador do Serviço de Mastologia do Hospital Mãe de Deus em Porto Alegre e presidente da Sociedade Brasileira de Mastologia Regional Rio Grande do Sul. Então, bem-vindos a todos, nós vamos passar para as aulas e depois nós teremos uma discussão de 10 minutos. Até breve. Boa tarde a todos, meu nome é Helene Sigobi, eu agradeço a comissão organizadora pelo convite para apresentar esse tema, que é o carcinoma ductal in situ, heterogeneidade e diagnóstico patológico. O carcinoma ductal in situ ele é conceituado pela Organização Mundial de Saúde, em sua última classificação de 2019, como uma lesão precursora, não obrigatória para o carcinoma invasor da mama, heterogênea do ponto de vista clínico, radiológico e histopatológico. Ela é uma doença segmentar, que se origina na unidade ducto-lobular terminal e progride em ambas as direções do sistema ductal, tanto em direção ao mamilo, quanto em direção às unidades lobulares, formando o que a gente refere como cancerização lobular. Do ponto de vista de diagnóstico patológico e evolução, o carcinoma ductal in situ é um grupo heterogêneo de proliferações neoplásicas não invasivas que tem diferentes morfologias, diferentes riscos para recorrência e transformação invasiva, e tem uma tendência inerente, porém não obrigatória, para evoluir para o carcinoma invasor. É considerada, então, uma lesão precursora, com risco relativo de 8 a 11 vezes para progredir para carcinoma invasor. Do ponto de vista histórico, desde a década de 90, que o grupo do Page já havia descrito a heterogeneidade de lesões individuais de carcinoma in situ. Então, num trabalho que eles avaliaram 100 casos de carcinoma in situ, eles observaram 46 casos em que havia, no mesmo tumor, áreas com padrões arquiteturais e graus histológicos diferentes. O outro grupo, da Cecily Quinn, também descreveu, ainda na década de 90, um padrão citológico e arquitetural heterogêneo. No estudo deles, eles observaram o predomínio de um padrão misto nos mesmos casos, em 62% dos casos, com predomínio também, na série que eles estudaram, de tumores pouco diferenciados. Na definição de carcinoma ductal in situ, ele tem que ocupar mais de 2 milímetros completos de área de atipia, ocupando pelo menos 2 unidades ductais.
Do ponto de vista de arquitetura, o carcinoma ductal in situ tem diferentes padrões, que incluem o sólido, comedo, cribriforme, papilar, micropapilar, alguns subtipos raros, como a apócrino, o neuroendócrino, e como eu citei, em cerca de 60% dos casos, no mesmo tumor, a gente observa padrão misto, ou seja, padrões arquiteturais diferentes em um mesmo tumor. Aqui é um exemplo de padrão sólido. Então, esse é um carcinoma ductal in situ sólido, com áreas de necrose tipo comedo, e por isso referido como comedocarcinoma. Esse é um subtipo de carcinoma ductal in situ cribriforme, onde a gente observa esses orifícios regulares. E esse é um carcinoma ductal in situ papilar, que são eixos conjuntivos revestidos por células epiteliais. E esse é o subtipo micropapilar, onde a gente observa essas estruturas que são micropapilas sem eixos conjuntivos. Esse é um subtipo raro, que a gente refere como carcinoma in situ apócrino. E aqui, um carcinoma in situ de citologia mista na mesma lesão. Ele tem células de padrão ductal e células de padrão lobular. E aqui, um carcinoma misto sólido e apócrino. Então, na mesma lesão, dois padrões diferentes. Então, os carcinomas ductais in situ, além de serem classificados do ponto de vista arquitetural, eles devem ser também graduados. E a graduação se baseia no grau de atipia nuclear, na presença e extensão de necrose. Esse é um exemplo de carcinoma ductal in situ de baixo grau, com células regulares, monótonas, sem atipias e sem necrose. Esse é um carcinoma ductal in situ de grau intermediário, onde o grau nuclear já é um pouco mais alto e a presença de necrose focal aqui no centro da lesão. Esse é um carcinoma ductal in situ de alto grau, onde a gente observa uma área extensa de necrose e um alto grau nuclear. Bem, então, além do carcinoma in situ ser heterogêneo do ponto de vista arquitetural e citológico, ele também pode ser heterogêneo quanto ao padrão de crescimento. E isso está relacionado com o grau da lesão. Os carcinomas ductal in situ de alto grau crescem com uma distribuição segmentar e uma distribuição contínua nesse segmento da mama, dando uma boa correlação com a mamografia e a topografia de microcalcificações que são comuns no carcinoma ductal in situ de alto grau. Já os carcinomas ductal in situ de baixo grau crescem de forma descontínua, com intervalos ou gaps intercalados com áreas de ducto normal. Como eles não têm necrose, em geral não há uma boa correlação com a mamografia. Então, geralmente, o carcinoma ductal in situ ele é um achado incidental. Aqui é um exemplo de carcinoma ductal in situ nesse esquema, mostrando os gaps ou intervalos com áreas normais, enquanto o carcinoma in situ de alto grau tende a ter essa distribuição contínua das lesões. Bom, então, assim como há uma heterogeneidade morfológica de padrão de crescimento, há também uma heterogeneidade molecular. Em geral, os carcinomas ductal in situ de baixo grau e grau intermediário são positivos para receptores de estrógeno e progesterona, são negativos para HER2. Já os carcinomas ductal in situ de alto grau, com maior frequência, são tumores HER2 positivos, podendo ser positivos ou negativos para os receptores de estrógeno e de progesterona. Nós podemos ainda fazer aquilo que nós chamamos de classificação molecular de subtipos intrínsecos, em inglês ele chama de surrogate markers, que é usando marcadores substitutivos, que são usar através da técnica imunistoquímica para receptores hormonais Ki67 e HER2 e subclassificar o carcinoma ductal in situ também nos subtipos intrínsecos luminal A, luminal B, HER2, basal-like. Então, luminal A são os tumores positivos para receptores hormonais com baixa expressão de Ki67. O luminal B são receptores hormonais positivos Ki67 alto e ou HER2 positivo. O grupo HER2 positivo são receptores hormonais negativos e HER2 positivo.
O grupo basal-like expressa citoqueratinas de alto peso molecular ou EGFR e frequentemente são triplo negativos. No entanto, nós ainda não sabemos e não há um consenso sobre o benefício clínico de fazer rotineiramente essa classificação. Esse aqui é um estudo do meu grupo, onde a gente analisou uma série de casos de carcinoma ductal in situ puro e carcinoma ductal in situ associado a invasor, e fizemos a distribuição dos subtipos moleculares, e guarda também a mesma proporção que a gente observa para os invasores. Os luminais A são mais frequentes, seguido do luminal B, ER2 e o basal-like. E nós vimos esse subtipo basal mais comumente associado nos casos com o carcinoma invasor. Certo? Aqui é um exemplo de carcinoma ductal in situ de grau intermediário positivo para receptores de estrógeno. Mas, segundo a Organização Mundial de Saúde, fazer rotineiramente apenas é indicado fazer receptor de estrógeno, para cujas pacientes já foi determinado um benefício clínico da hormonoterapia adjuvante. Já o benefício clínico de testar outros marcadores, como receptores de progesterona, o ER2, né, ou mesmo marcadores moleculares, como testes moleculares, como o Oncotype DX, ainda não está suficientemente comprovado o seu benefício para as pacientes com carcinoma in situ puro. Estudos mais recentes têm feito técnica de microdissecção a laser e estudo de diferentes expressões de proteína em células individuais, como nesse estudo realizado pelo grupo do Sunil Badi. O que eles observaram? Que também do ponto de vista de técnica de biologia molecular mais sofisticada, são observados um padrão complexo e heterogêneo de expressão proteica em células individuais em um mesmo caso. E ainda que essa expressão de diferentes proteínas, como ER4, ER2, mTOR, varia de acordo com a presença e a extensão de linfócitos peritumorais, os TILs, mostrando que há também uma relação complexa entre o epitélio neoplásico e o estroma adjacente. Bem, então, para finalizar essa aula, eu gostaria de deixar como mensagem que o carcinoma ductal in situ é uma doença heterogênea, do ponto de vista morfológico, molecular e evolutivo, e que estudos de epidemiologia molecular estão em andamento para determinar a relevância das alterações moleculares na evolução da doença e a sua aplicação clínica, em especial na escolha de diferentes tipos de tratamento personalizado para os pacientes. Muito obrigada. Thank you for inviting me to this meeting. I'm pleased to give this talk about adjuvant radiotherapy after surgery for DCIS, and I'm going to talk about the evidence that exists to support practice and actually patterns of care themselves. We're going to talk about the randomized evidence that exists to support the management of DCIS, recent large cohort or single-arm trials which throw light on the natural history of this disease. I'm going to talk a little bit about the patterns of care, mostly with a UK focus, something about Oncotype DCIS and how it may be used in patient selection, a minute on toxicity of radiotherapy, and then plan the way forward from here. So there's a lot to get through. So now it still remains the case that the EBCTCG meta-analysis, which was published just over 10 years ago, remains the most definitive evidence to support the use of radiotherapy after surgery for DCIS. And as you can see, the rates of ipsilateral breast events are reduced by over 50% following the use of radiotherapy. And this is the evidence that supports current practice. Now, apart from that general statement on the effectiveness of radiotherapy, we have limited information that allows us to choose subgroups. And if you look at all of these variables, mode of presentation, extent of surgery, pathological features, and tumor size, none of them allow us to identify a subgroup that benefits either more or less from breast irradiation.
And even if we pick a very low-risk subgroup in the EBC, mesmo se nós pegarmos os subgrupos de menos risco nessa análise aqui, nós ainda podemos ver que há mais de 50% de redução na taxa de recidiva, mesmo nessa subpopulação aí de risco mais baixo. Eventos de mama são reduzidos da mesma forma, a doença contralateral e, menos importante, radioterapia na mama com o carcinoma ductal in situ tratado não muda a mortalidade do câncer de mama, a mortalidade do câncer de mama por todas as causas, pelo menos até o acompanhamento de 10 anos. Agora, essa análise RTOG não incluiu esse ensaio específico aqui, que apareceu um pouco mais tarde, é o RTOG 9804, de carcinoma ductal in situ de baixo grau, CDIS. Pacientes foram aleatorizadas entre observação ou radioterapia após a cirurgia. Então, esse é um grupo de baixo risco, aqui só com um pouco mais de 600 pacientes aleatorizados e recrutados, um ensaio que acabou há 15 anos atrás, observando aqui as taxas sem tratamento com radioterapia, 21, ou seja, 7% das pacientes tiveram recidiva, comparado a menos de 1% daquelas pacientes que receberam radioterapia. Então, novamente, mesmo nesse subgrupo de baixo risco, há um papel da irradiação da mama. Agora, há vários estudos de baixo risco de um único braço, mostrando, com baixo acompanhamento, mostrando baixas taxas de recidiva aqui de 16% no estudo da Dana-Farber e 11% no estudo ECOG, né, seria 7 anos, mas isso não é muito diferente do que nós vemos na evidência randomizada. E no estudo de uma única instituição, vários fatores já foram avaliados para tentar abordar o fato de que seria possível identificar fatores que são preditores ou que estejam associados a um risco mais alto de recidiva. E alguns desses estão listados aqui nesse slide. A dificuldade é que existe a identificação variável desses fatores entre diferentes estudos. E isso torna a tradução dessa evidência muito difícil. Então, a evidência que vem de uma coorte dos Estados Unidos talvez não seja relevante para pacientes tratados na Europa. Se nós observarmos algumas maiores coortes observacionais, tem um estudo muito grande nos Estados Unidos, dos dados SEER, com um acompanhamento médio de 10 anos. Podemos ver aqui, as pacientes que não tiveram radioterapia, a recidiva foi de 9,5% e 4,5% naquelas pacientes que receberam radioterapia. Ainda são dados observacionais, mas a causalidade, obviamente, não pode ser determinada, mas esses números estão aí em sintonia com os outros que eu mostrei para vocês. E, na verdade, é que esse grande estudo mostrou um risco maior de mortalidade de câncer de mama nas pacientes com carcinoma ductal in situ, 1,8 vezes maior do que a população comparável, e isso mostrou também ser mais alto em pacientes mais jovens. Esse estudo não conseguiu distinguir entre pacientes sintomáticas e aquelas não detectadas na triagem, o que pode ser relevante. O estudo Sloan, no Reino Unido, no qual eu participei, inclusive, recrutamos quase 10 mil mulheres de 2003 a 2012, mais ou menos um terço de todas as pacientes no nosso sistema de saúde aqui. Mais ou menos 71% dessas pacientes na nossa coorte foram tratados com preservação da mama. Temos um acompanhamento
aqui de um pouco mais de 5 anos nesse estudo, e vimos que o uso da radioterapia foi mais em doença de alto grau, se havia presença de necrose, tumores maiores, pacientes mais jovens, e também o uso da radioterapia aumentou ao longo desse período. E nós descobrimos que houve na verdade, um risco de 4,1% de risco de recidiva ipsilateral após 5 anos, 1,9% de doença invasiva e 2,2% de carcinoma in situ naquelas pacientes submetidas à radioterapia. Agora, sem radioterapia, esses números são bem mais altos. Novamente, a redução de risco, apesar de que isso aqui não é evidência randomizada, a redução de risco é semelhante ao que nós vimos na evidência de estudos randomizados, corroborando o fato da radioterapia ainda realmente estar fazendo aquilo que deve fazer quando usada adequadamente, ela é eficaz. Eu acho que interessante aqui é que as pacientes que não recebem radioterapia não receberam radioterapia porque acreditavam que elas eram de baixo risco, mas claramente com 7,2% de recidiva, elas não eram de tão baixo risco aqui, e isso enfatiza a dificuldade no cálculo de risco a partir na prática clínica e patológica e demográfica que nós temos disponíveis. Aqui nós temos uma coorte maior que nós coletamos em Oxford, incluindo todas as pacientes triadas, e aqui vocês podem ver que mais de 20 anos de acompanhamento. À esquerda aqui nós temos as pacientes tratadas há muitos anos atrás, e aqui do lado direito as pacientes tratadas mais recentemente. Mas eu acho que o que é interessante mostrar para vocês é se vermos aqui o risco de câncer de mama invasivo após a carcinoma ductal in situ continua a aumentar inexoravelmente, e aqui a estimativa populacional, e aqui o risco em pacientes que já tiveram carcinoma ductal in situ. Então, e assim como a mortalidade pelo câncer de mama, que continua a aumentar, mesmo 20 anos após o diagnóstico de carcinoma ductal in situ. A Holanda, novamente, publicou uma coorte semelhante, e nós vemos essas coortes observacionais e evidência randomizada, e a taxa de recidiva local é comparável. Aqui, em termos de padrão de cuidado, tem uma pesquisa feita no Reino Unido, com uma parte dos tumores de mama associada à margem tumoral, e a tomada de decisão mais comum em termos de tamanho e grau de tumor. Agora, o índice de Van Nuys é usado em um pequeno grupo de pacientes apenas. No Reino Unido, o que está acontecendo é o seguinte: isso aqui uma publicação de 10 anos atrás no projeto Sloan. Agora, com relação ao dado do uso de radioterapia, nós podemos dizer que foi muito consistente. Em tumores de câncer individual em todo o Reino Unido, realmente há uma diferença importante aqui no uso de radiação da mama, com algumas unidades quase não usando após preservação de mama, e algumas unidades usando em praticamente todas as pacientes, e esse é o tipo de variabilidade que a gente tem nesse tratamento. A score de oncotipo talvez seja útil para avaliar a recidiva, e também tomar decisão com relação à radioterapia. Mas eu acho que ainda não há uma decisão se isso vai ajudar ou não. Mas ficou claro a partir do estudo ECOG 5194 que o oncotipo, sim, ajuda a prever o risco de recidiva, mas e isso foi confirmado nesse trabalho do Halley Rockovich e colegas lá de Toronto, onde eles avaliaram o risco de recidiva de acordo com o tipo de oncotipo, e o score de oncotipo parece ser muito bom para delinear aquelas pacientes de baixo risco em comparação com a de risco intermediário e alto, mas não foi bom para prever o risco nas pacientes de risco médio e alto. Mas é evidência que nós podemos usar o score de oncotipo para tomar uma decisão com relação
relação ao uso de radioterapia. Esses dados sugerem que pode ser até prognóstico, mas isso não necessariamente sugere que ele seja preditivo de resultado com radioterapia. Ainda precisamos de mais estudos a esse respeito. Agora, a radioterapia não é um tratamento inócuo. A estimativa, na verdade, a radiação pode estar associada a um pequeno risco na população. Então, aqui nós temos uma combinação de dados da EBCG e dados populacionais mostrando pacientes não fumantes, não tabagistas, comparado àquelas tabagistas ou que fumaram durante a adolescência. Se vermos aqui 5 rádio aqui, mais ou menos o que nós não esperaríamos no tratamento menor, talvez o atual, talvez um pouco menor que isso, e nós podemos ver aqui uns 5% de aumento no risco de câncer com as pacientes submetidas à radioterapia. Então, isso quando a paciente chega a 80 anos de idade. Nas tabagistas, nas não tabagistas, o risco é muito pequeno. Agora, aqui nós podemos ver que nas não fumantes o risco é muito menor também. Agora, nas tabagistas, uma mulher com 50 anos de idade, que tem radioterapia e continua a fumar, tem mais de 1% de aumento no risco de desenvolver recidiva do câncer de mama, assim como um aumento de 5% no risco de câncer de pulmão. E esses são dados importantes, principalmente quando lidamos com um tratamento que não traz benefício sobre a mortalidade. Então, o tabagismo e o uso da radioterapia é uma coisa que deve ser considerada, é uma questão muito importante e que nós temos que considerar isso cuidadosamente quando tomamos a decisão e fornecemos radioterapia para ajudar essas pacientes que precisam, né, da radioterapia e ajudá-las a parar de fumar. Então, as razões para se administrar a radioterapia têm um impacto importante na taxa de recidiva local. Muitas recidivas invasivas são prevenidas com a radioterapia, e a recidiva, principalmente após a mastectomia. Razão para não fazer radioterapia ainda tem bom prognóstico, aquelas detectadas pela triagem, mesmo sem tratamento, essas pacientes vão se sair bem. Também a mortalidade por câncer de mama geralmente é de 10% a 20% da mortalidade geral. Então, nessas pacientes que desenvolverem carcinoma ductal in situ, a maioria não vai evoluir para óbito desse câncer. Estudos aleatorizados não mostram impacto sobre a mortalidade. A evidência de aumento de câncer de mama, de câncer de pulmão nas pacientes que fumam. Os problemas com ensaios clínicos aleatorizados é que é difícil fazer um ensaio como esse. Em carcinoma ductal in situ, é um problema ainda mais difícil, com alta incidência de recidiva. Algoritmos de um único centro geralmente não podem ser usados em outros centros, e isso causa muita variabilidade nas opiniões dos especialistas, e nós acabamos tendo que confiar mais em dados observacionais, porque não temos ensaios aleatorizados ainda. Precisamos de mais ensaios aleatorizados, todo mundo fala isso, mas é verdade, e nós precisamos disso para tratar essas pacientes. Precisamos de boas coortes, com mais estudos, com pacientes tratadas consistentemente, geralmente dentro de um protocolo nacional, uma auditoria nacional, como o Sloan Audit, e triagens nacionais, como aquela do Reino Unido, vão produzir dados prospectivos, que são muito importantes, mas, acima de tudo, acho que precisamos de conhecer melhor aí as partes moleculares aí desses tumores, e também daqueles que se beneficiam com a radioterapia e que não se beneficiam. E com isso eu encerro. Muito obrigado pela atenção de vocês. Muito obrigada pela oportunidade de falar sobre a vigilância ativa para CDS no mundo real, e também vou falar sobre 2 casos na prática. Como vocês sabem, eu sou cirurgião e, por favor, vocês com certeza pensam que eu quero operar todos os pacientes com CDS, mas a prática europeia e americana estabelece que nem todos os pacientes precisam passar por cirurgia. Só um lembrete sobre o que vocês já sabem: o CDS é uma proliferação epitelial que às vezes, mas não sempre, pode progredir e se tornar câncer de mama invasiva. Como vocês veem, os dutos no canto superior direito são cheios de calcificação, e
essas calcificações no mamograma que está embaixo da tela são detectáveis normalmente em mamogramas de rastreamento. Como você já sabe, CDS não é uma única doença, mas só para enfatizar que essa proliferação epitelial ductal pode ser de baixo grau, grau 1, ou seja, baixo risco em termos de progressão, até câncer de mama invasiva. Como vocês podem ver também no lado direito da tela, pode ser não de baixo risco, mas de grau 3, que pode progredir e se tornar câncer de mama. E esse risco de progressão em direção a câncer invasiva depende no grau, maior risco, a idade mais jovem, e CDS mais extensivo, mais palpável, é provavelmente aquele que vai progredir para uma doença invasiva. Então, vamos pensar sobre o que acontece no mundo normal, antes de falarmos sobre essa vigilância ativa. Quais são os resultados quando fazemos a ressecção do CDS, que é o padrão de cuidados no mundo inteiro? Bom, existe um projeto de longo prazo chamado Sloan Project, no Reino Unido, e esse basicamente examina o que acontece com mulheres que têm uma ressecção do CDS. Tem muitas milhares de mulheres que de um acompanhamento de um pouco mais de 9 anos. Vocês têm dois gráficos, no canto inferior esquerdo, no lado esquerdo, o gráfico do esquerdo, quando pacientes removem o CDS, uma proporção desses pacientes tem um outro episódio de CDS na mesma mama, mas vocês podem ver que, em certo momento, isso diminui mais. No lado direito desse gráfico, vocês veem para doenças invasivas na mesma mama, a conservação da mama aconteceu aqui. Então, na incidência de doença invasiva, continua como se fosse uma linha reta ao longo dos primeiros 10 ou mais anos. Então, através da ressecção do CDS, não significa que essa pessoa não vai mais ter risco de passar por uma doença invasiva. O que acontece com mulheres que desenvolvem CDS, elas morrem do quê? Como vocês veem esses gráficos de pizza, a mortalidade após o diagnóstico CDS é por volta de 10% ao longo de 10 anos ou mais. Então, raramente essas pacientes morrem de câncer de mama. Como vocês podem ver nesses gráficos de pizza, outras doenças são muito mais comuns como causa de mortalidade do que câncer de mama. Então, se você compara a taxa de mortalidade no Reino Unido, ou seja, a taxa de mortalidade é bastante semelhante de acordo com a população de cidades semelhantes. Então, vocês viram o que acontece se a gente faz a ressecção do CDS num corte baseado em população, mas o que acontece se essa paciente não passa por cirurgia? Bem, esse excelente tem uma explicação excelente do que vai acontecer com mulheres a longo prazo. Esse estudo foi feito há alguns anos pelo Dr. Segar e colegas. Como vocês podem ver no canto superior esquerdo, pacientes que não passaram por cirurgia, não passaram por cirurgia do CDS, a linha pontilhada mostra que eles não foram tão bem em termos de mortalidade causado por câncer de mama em comparação com aqueles onde o CDS foi removido. Mas, na verdade, isso não é toda a verdade. Nos gráficos embaixo, grau 2 e grau 3, CDS, ou seja, de maior grau, é verdade. Se você remove o CDS, provavelmente você terá menos chance de morrer de câncer de mama invasivo. Mas o ponto principal aqui é aquele gráfico do alto superior direito, onde tem baixo grau, onde teve uma cirurgia para remover o CDS, em comparação onde não há cirurgia. E aí a chance de ter uma sobrevida, a probabilidade é bem alta. Então, voltando àquele estudo ao corte, esse Sloan Project, nós conseguimos
encontraram 89 mulheres que passaram por biópsia de CDS, por alguma razão ou outra, não passaram por ressecção cirúrgica. Essas pacientes foram acompanhadas, como vocês podem ver na gráfica, o acompanhamento durou muitos anos, mais de 10 anos para a maioria dessas mulheres, e como a seta cor-de-rosa mostra, as mulheres que inicialmente tinham CDS de alto grau na época do diagnóstico, mas onde o CDS não foi removido, tinham uma chance bastante alta de que a doença progredisse para câncer de mama. Felizmente, essas mulheres que eram de baixo risco ou CDS de baixo grau, essa progressão para a doença invasiva foi bastante rara, mesmo após o acompanhamento de 10 a 12 anos. E se você olha os detalhes desse trabalho, vocês vão ver que essas mulheres que passaram por terapia endócrina tinham até menor possibilidade de desenvolver uma doença invasiva. Então, sabendo esse histórico, sobre os resultados de ressecção de CDS, o que acontece com aquelas pacientes que não passam a ressecção de CDS? Vamos ver alguns ensaios que já foram iniciados, e um desses ensaios está sendo muito bem sucedido. E aqui houve três ensaios randomizados, na Europa, nos Estados Unidos. Cada um desses ensaios pegam pacientes definem o CDS de baixo risco de várias definições, randomiza os pacientes, conservação mamária, cirurgia mamária, terapia endócrina e radioterapia, em comparação com vigilância ativa. Então, foi feita uma comparação dessas práticas. Então, o COMET, que é um ensaio norte-americano, tentaram explicar esse ensaio, mencionaram dificuldades de lidar com randomização após tratamentos tão díspares, por exemplo, cirurgia, monitoramento ativo, radiação e depois a remoção do CDS através de cirurgia, mas a mudança do corpo ou o tratamento de efeitos colaterais tem o benefício de não mudar o formato natural da mama, mas a preocupação que vocês podem ver aqui no painel do canto inferior direito, o que vai acontecer ao longo dos próximos 3, 5 ou 10 anos, pacientes dessa categoria. Então, em resumo, desses 4 ensaios que já estão sendo conduzidos, os primeiros são LARS, COMET e LORET, que são randomizados, e agora o LARS foi convertido para um estudo de preferência de pacientes, e tem o LORETA do Japão, que foi um ensaio de único braço. Então, vocês veem as diferenças desses diferentes ensaios em termos das idades, na randomização, que tipo de COPRE, onde terapia endócrina é possível. E o resultado, vocês sabem que CDS demora até se tornar algo invasivo, mas 10 anos é um período bom para examinar se aquela doença invasiva vai acontecer. No ensaio COMET, 2 ou 5 anos são medidas de segurança, mas aí a pergunta continua sendo seguro manter essa vigilância ativa? Esses ensaios duraram 5 anos e, infelizmente, o ensaio LORES fechou no ano passado com apenas 188 pacientes. Foi muito difícil rodar esse ensaio randomizado, persuadir as pacientes e realmente ter pacientes realmente de baixo risco participando desse ensaio. O LORES também teve alguns problemas no começo. Esse ensaio se reinventou, por assim dizer, e virou um estudo com base na preferência dos pacientes. Então, os pacientes poderiam escolher que tipo de terapia usar, entre várias opções. Depois, Loreta continua nossa tentativa de identificar os pacientes no ensaio de único braço. Eu gostaria de apontar que, apesar da COVID e todos os problemas que isso nos causou, o COMET
continuo recrutando pacientes. Eu acredito que talvez no fim do próximo ano esse ensaio vai chegar num ponto e vai ter conseguido ter a participação de centenas de mulheres para chegar às conclusões. Então, isso é um pouco do histórico que tem a ver com a vigilância ativa. Gostaria de falar sobre dois das minhas pacientes que durante os últimos 4 ou 5 anos passaram por diferentes condutas em relação ao CDS. A primeira paciente, 55 anos, pós-menopausa, que passou por um mamograma e que detectou uma microcalcificação que não existia em rastreamentos anteriores. Uma biopsia core com agulha identificou ADE quase de grau mais baixo. Então, mas com base na proliferação foi decidido que esse CDS era de baixo grau. Nós olhamos os receptores que eram IR positivos. Essa paciente pensou em entrar nesse ensaio LORS, Meu pai também saiu, Pedro, foi para mas no fim ela decidiu que não, a menos que a doença progredisse para o câncer. Então, ela optou pela vigilância ativa. Essa vigilância Eu acho que eles ficaram meio putos com o negócio, que foi o seguinte, quando eles fizeram aquela mudança, quando eles te demitiram, na reunião que eles fizeram lá entre seis meses, eles me comunicaram. A mama direita passou por mamografia uma vez por ano. Te falei, eu examinava essa mulher a cada 6 meses, o negócio meio que não saiu e ela muito continuou disso. sem ter Eu continuei indo lá normalmente, o Rodrigo estava lá, eu conversei com ele. Mais uma vez, ela não quis tomar terapia endócrina, porque ela não queria passar pelos efeitos colaterais dessa terapia, e um dos meus colegas convenceu ela para passar por uma ressonância, mas essa ressonância também não mostrou nada mais além daquele CDS detectado inicialmente. Aqui, 4,5 anos depois, ela veio na consulta há algumas semanas, nenhuma mudança, e temos uma paciente muito feliz, onde foi muito bem servida pela essa vigilância ativa. Em contraste, uma mulher mais jovem, pré-menopausa, que começou a rastreamento e, embora não houvesse massa visível nem palpável, ela tinha uma microcalcificação bastante extensa, como vocês viram nos slides anteriores. Como mulher pré-menopausa, ela não queria passar por uma cirurgia naquela época, apesar do fato de que essa biópsia core por agulha mostrou um CDS de alto grau, o RPR era negativo e de acordo com a prática nacional, ela não testou HER2. Então, eu queria que ela passasse por cirurgia. A conservação da mama teria sido boa para ela, mas ela não queria ouvir nada disso. Ela passou por uma ressonância que mostrou que CDs, e essa não era mais extenso do que aquilo que apareceu na mamografia. Eu vi ela aos 6 meses, depois aos 12 meses. 12 meses depois, ou após o achado inicial do mamograma, ela agora tinha uma massa palpável na mama. Então, não era massa muito grande, mas ela podia passar por uma lumpectomia ainda. E eu estava muito grato que aquela lumpectomia mostrou que era PR negativo, mas não havia invasão de microinvasão e pelo tratamento de lumpectomia e radiografia indicou que não havia necessidade de outras terapias, e ela continua bem. Então, nesses poucos minutos onde eu abordei a questão da vigilância ativa, eu falei o que era CDS, o que acontece quando o CDS passa uma ressecção. Eu já lhes lembrei sobre alguns ensaios, por exemplo, aquele da América do Norte, que é um ensaio que foi muito bem sucedido e vai nos dar bastante evidências, bastante fortes para o futuro. E mostrei 2 exemplos para uma paciente onde a vigilância ativa foi muito bem sucedida e para uma outra paciente onde a
essa vigilância ativa levou ela a passar por uma lumpectomia. E isso lhes dá uma visão geral de algumas das características que precisamos levar em consideração, mas claramente a seleção de pacientes é o ponto principal, e essa mensagem, e não apenas dessa sessão, mas também de todo esse evento. Dito isso, eu gostaria de agradecer, e depois eu terei o maior prazer em responder às perguntas. Muito obrigado. Bom, então agora vamos passar para o debate. A gente tem alguns minutos. Eu gostaria de começar com o doutor Felipe Andrade. Por favor, faça suas considerações. Boa tarde a todos. Gostaria de agradecer o convite da comissão, da qual eu faço parte, inclusive, para estar nessa mesa. É um prazer imenso poder estar aqui discutindo e debatendo um tema tão importante como carcinoma in situ, e também junto com meu querido amigo, Dr. Alastair Thompson. Débora, eu tenho poucas considerações, né? Eu acho que as 3 aulas foram brilhantes, o tema é absolutamente relevante para a nossa realidade, cada vez mais com o aumento do screening, né, de todas as campanhas que são feitas aqui, a gente tem um aumento do diagnóstico do carcinoma in situ, e certamente é uma doença desafiadora. Eu queria parabenizar o Alastair, porque tocar um trial como esse, né, e receber as críticas que, de certa forma, eles têm recebido, inclusive dentro dos Estados Unidos, por visões contrárias, né, efetivamente a isso, eu acho que realmente é elogiável. E, como ele colocou no último slide, acho que a questão da seleção certamente vai ser o que vai nos guiar no futuro. Eu penso que o carcinoma in situ, principalmente de baixo grau, ele vai ser uma doença tratada apenas com segmento, talvez até nem com terapia endócrina, né? E parabenizar também o Dr. David e a doutora Helenice pela brilhante aula. Eu tenho 2 perguntas, Débora, e aí você me corta quando for necessário, né? Eu queria saber da doutora Helenice qual que ela acha efetivamente a relevância do HER2 na imunohistoquímica, tá? E eu gostaria de saber do Dr. Alastair se ele já tem praticado fora de protocolo, em alguns casos selecionados, o watch and wait, né? Esses active surveillance de carcinoma in situ, e qual caso, se isso aconteceu, em qual paciente que ele já só acompanhou. E parabéns, Débora, pela condução e a todos os palestrantes. Obrigada, doutor Felipe. Professora Helenice. Obrigada, Felipe, pela pergunta. Então, o carcinoma in situ positivo para HER2 é um paradoxo, porque em muitos casos o invasor adjacente ele é negativo. Então, mesmo que a gente já tenha vários estudos tentando abordar a utilidade clínica de dosar o HER2 no carcinoma in situ, a gente ainda não tem dados consistentes para colocá-lo na rotina. E ainda existe esse paradoxo, né, de alguns casos que são positivos para HER2 do carcinoma in situ e negativos no invasor adjacente. Então, a Organização Mundial de Saúde, na sua última edição agora, de 2019, que saiu no início de 2020, né, o volume, não indicou ainda a dosagem rotineira, tá bom? Obrigada, professora. Obrigada. Dr. Thompson. I think you're muted. O microfone dele está desligado. Sim, muito obrigado. Olha, eu não entendi muito bem a pergunta do Felipe, acho que eu perdi ela aqui. Você pode repetir a pergunta, por favor, Felipe? He asked whether you have cases of active surveillance with no research protocol.
It's a great question. Excelente pergunta, muito obrigado por ela. E há alguns pacientes que realmente não vão ser submetidos à cirurgia. E eu estou disposto a continuar a monitorar essas pacientes, fazendo a vigilância ativa, enquanto elas concordam. E nós documentamos o risco potencial de fazer uma coisa que não é padrão, não é padrão ainda. Agora o Dr. Geraldo Felício, por favor. Boa tarde, agradeço à comissão organizadora o convite e agradeço aos palestrantes pelas excelentes palestras. Né? Eu queria perguntar, só para fazer um fechamento, o Dr. Dodwell e o Dr. Thompson, qual seria a candidata ideal a receber tratamento adjuvante para carcinoma in situ? Eu sou oncologista clínico, a gente vê que a questão do carcinoma in situ, no nosso meio, principalmente aqui, ela ainda é um pouco negligenciada pela oncologia, no sentido de não tratar sistemicamente, principalmente com tamoxifeno ou com inibidor de aromatase. E eu queria ver a percepção dos senhores e qual seria a candidata que mais se beneficiaria no tratamento adjuvante sistêmico hormonal, se seria aquela mulher jovem com tumor de mais alto grau, logicamente com receptores hormonais positivos, na casa dos 40 anos até os 50 anos, 55 anos, e se o fato da paciente ter sido submetida a uma mastectomia mudaria a conduta ou o ímpeto em indicar o tratamento hormonal adjuvante, né? Uma vez que boa parte das recaídas são na mama ipsilateral. Obrigada, Geraldo. Dr. Dodwell, Dr. Thompson, quem pode responder? Thank you. I'm afraid. Muito obrigado. Olha, infelizmente eu não estou conseguindo pegar a tradução aqui e o meu português não é tão bom. Então, se a senhora puder repetir a pergunta, talvez. To use endocrine therapy. Quem vocês escolhem para usar tratamento endócrino hormonal? A minha preferência pessoal, em termos de escolher para quem oferecer esse tipo de tratamento após carcinoma in situ, se a paciente tem positiva para receptor de progesterona e de estrogênio, eu vou conversar com a paciente para tentar equilibrar os benefícios em potencial, como foi mostrado no ensaio, para reduzir o risco de doença invasiva futura em ambos os lados, versus o efeito colateral em potencial. Eu gosto muito de oferecer tratamento endócrino, mas é uma escolha muito equilibrada que tem que ser feita com a paciente. Muito obrigado. Obrigada. Dr. Dodwell, gostaria de comentar? Olha, eu gostaria também de acrescentar, infelizmente, apesar de eu ter a pergunta, eu não ouvi a resposta do Alistair, ou o comentário que ele fez, na verdade, mas eu acho que ainda não há certeza sobre se você deve usar tratamento adjuvante. Eu não acho que as intervenções sejam muito complexas, eu acho que o tratamento endócrino, ele tira 30% do risco de eventos mamários, quaisquer que sejam, e a radioterapia reduz 50% desse risco de recidiva ipsilateral, de doença in situ ou invasiva. Como regra geral aqui no Reino Unido, quanto maior o grau da doença, maior a probabilidade da paciente receber radioterapia. Nós não usamos tanto tratamento endócrino, apesar de ser uma coisa que está aumentando agora, sabe? Por causa do aumento no número de estudos. Agora, eu acho que quanto mais a gente aprende sobre o carcinoma ductal in situ, mais incertos nós ficamos com relação à definição do tratamento mais adequado, não é? Mas eu acredito que quando há incerteza muito grande, a melhor coisa a fazer é
criar um protocolo para a prática e segui-lo. Se nós tivermos grande variabilidade na prática, a gente não aprende muito. Agora, se você tem consistência na prática médica, idealmente a nível nacional, mas certamente se você tem em nível de um centro ou regional, aí a oportunidade para aprender são muito mais altas. E eu até enfatizaria isso, certamente nós não temos isso ainda no Reino Unido. E eu acredito que a questão do tabagismo é um fator muito importante quando tomamos decisão com relação à radioterapia. E eu vou parar por aqui. Eu, infelizmente, perdi muito do que o Alastair falou. Espero não ter discordado dele. A gente quase nunca discorda, mas ocasionalmente sim, né? Espero que isso não tenha acontecido agora, tá bom? Obrigada, o senhor concordou, na verdade. Agora Thank o you very doutor... much. What a relief. Doutor Leônidas, por favor. Olá, boa tarde a todos. Em primeiro lugar, eu queria agradecer... Vocês estão me ouvindo bem? Sim? Sim. Queria agradecer ao Henrique e a toda a comissão de Minas Gerais, a Sociedade Brasileira de Mastologia, parabenizar o Henrique e toda a equipe por esse trabalho tão importante, de tratamento minimamente invasivo. Parabéns pelas aulas, as aulas realmente foram excelentes, eu acho que as dúvidas que nós temos vocês foram solucionando, mas eu queria trazer um caso rápido, bem sucinto mesmo, que coincidentemente eu recebi há 2 semanas atrás. Um colega cirurgião plástico, um caso que todos nós já passamos, fez uma mamoplastia redutora numa paciente de 55 anos sem história familiar. Exames previamente normais do nosso hospital e veio um carcinoma ductal in situ de grau intermediário. Olhamos os exames de imagem da paciente, carcinoma ductal in situ de grau intermediário de 6 milímetros, margem comprometida. Olhamos os exames de imagem retrospectivamente, claro, após foi feito por um cirurgião plástico, e parecia ter uma assimetria na junção dos quadrantes inferiores, onde foi retirada a lesão. Ficamos tranquilos, a gente sabe que carcinoma in situ, principalmente de baixo grau, grau intermediário, a gente pode ter algum gap. A ideia é nós repetirmos exames de imagem em um curto espaço de tempo, mas eu queria ouvir a opinião dos 3 painelistas sobre estou tranquilo em relação a essa mama do ponto de vista cirúrgico, hormonioterapia, radioterapia, é uma paciente ideal, 55 anos sem história familiar, sem lesões prévias, para a gente fazer esse acompanhamento. Eu acho que os trabalhos estão mostrando que a gente tem que selecionar. O Dr. Thompson falou muito bem que a chave é selecionar as pacientes. Essa é uma paciente selecionável? Gostaria de ouvir a opinião de vocês. Obrigado. Professora Lenice, quer começar? Gostaria só de agradecer a pergunta e dizer que é um desafio a margem nas lesões de baixo grau em especial e de intermediário também. Então, tem que ser muito bem avaliado pelo patologista e, mesmo assim, a gente tem uma possibilidade de ter alguma doença residual por causa dos gaps. Então, o comentário da patologia seria isso. Só um acréscimo, doutora Helenice. Nós fomos diretamente falar com o patologista para ele examinar exaustivamente o restante da peça, pensando que pudesse haver alguma outra lesão e não tinha. Era uma lesão única de 6 milímetros, margem comprometida. É uma paciente bem saudável e tranquila em relação ao que a gente vai propor. A nossa ideia é esperar 1 mês de cirurgia, repetir exames e aí vamos propor algo maior, ficamos tranquilos, radioterapia, hormonioterapia ou só um controle. Então, queria ouvir a opinião de vocês em relação a isso. Dr. Dodwell? Yes, sim, realmente é importante conversar com o patologista, mas isso parece para mim que é uma questão mais cirúrgica, né? E eu acho que há uma certa incerteza grande nisso aí, né? O que eu penso sobre isso é que há vários
vários estudos, né, de necrópsias de pacientes que evoluíram para óbito de acidentes automobilísticos ou alguma outra doença, nada a ver com o carcinoma ductal in situ ou câncer de mama. E esses estudos de necrópsias mostraram uma alta prevalência de carcinoma ductal in situ ou certamente lesões atípicas pré-CDIS nessas mulheres. Então, realmente, o que está acontecendo aí na mama normal ainda é uma coisa que é difícil de compreender completamente. Eu acho que um caso como esse realmente destaca aí esse problema entre uma abordagem muito conservadora, né, a opção de acompanhamento, segmento com mamografia apenas, aceitando as limitações disso, ou uma coisa que seja bem mais aí agressiva, um procedimento radical, né, que parece muito extenso e difícil numa mulher jovem que acabou de passar por uma cirurgia estética, não é? Parece. Então, eu acho que a gente está entre esses dois extremos. E talvez encontrar um caminho no meio do caminho, no meio aí, seja a melhor coisa a fazer, que é provavelmente o que nós faríamos, né? Ou seja, pelo menos 5 anos de acompanhamento com vigilância mamográfica, tá? Eu não sei fazer mais cirurgia agora, se valeria a pena, se você não encontrar outra lesão, provavelmente nem significa que não está lá. Radioterapia eu não administraria nessa circunstância. Talvez tratamento endócrino seja razoável, né? Tratamento hormonal, mas isso pode representar sobretratamento. A gente tem que aceitar que é um problema grande e eu não sei se é uma resposta convencionalmente aceitável. Obrigada. Doutor Thompson, gostaria de fazer uma consideração final sobre esse caso? Olha, eu acho que o problema que nós todos enfrentamos é que o carcinoma ductal in situ representa várias condições diferentes, patologias diferentes, que nós não entendemos ainda o risco para uma mulher individualmente. E é uma circunstância muito difícil, como aquela que nós enfrentamos todo dia. E aí nós temos que fazer o melhor que nós podemos, com a informação que nós temos. Eu acho que conversar muito com a paciente, discutir as opções, alcançar aí uma decisão juntamente com a paciente talvez a melhor resposta, sabe, para garantir um futuro para essa paciente, com o qual pelo menos ela esteja à vontade, né, e continuar a acompanhar a paciente depois disso. Muito obrigado pela pergunta, viu? Obrigada a todos. Infelizmente, eu tenho que encerrar essa mesa, senão vou tomar xingo. Boa tarde a todos. Muito obrigada. Boa tarde. Boa tarde, obrigado.